Fala rapaziada, Jovem Tranquilis, aqui quem fala é Billy Sampel e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês rapidola, ou pelo menos sem relações, sobre a minha mochila EDC 2026. Faz muitos anos que eu venho tentando deixar minha mochila o mais prático, funcional e até mesmo bonito no meu EDC. Uma vez que quando nós preparadores, ou a galera do EDC, acaba se empolgando com os equipamentos e acaba deixando a mochila extremamente cheia e pesada. E às vezes, tipo, numa necessidade real, você fala assim, talvez eu não vou levar agora, né? Às vezes a gente acaba deixando a mochila de canto e não levando realmente no dia a dia, porque ela tá muito pesada. Então, nesse vídeo, além de eu mostrar os meus itens, eu vou mostrar da seguinte forma. Eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Eu vou mostrar a escolha da minha mochila, o porquê que eu escolhi ela, os prós e os contras. A segunda parte, eu vou mostrar os meus itens que eu carrego na mochila, às vezes até o porquê eu carrego eles. E a terceira parte, uma espécie de balança para que você consiga mensurar se aquele item está pesado ou não, se faz sentido você carregar ou não. É claro que esse EDC meu é extremamente pessoal, né? Essas mensurações, elas são minhas, mas também você pode ficar à vontade para você aplicar a você, se assim fizer sentido. Então vamos lá. Então nessa primeira parte eu vou me atentar aos prós e os contras dessa mochila, e principalmente os prós, o que me fez considerar a escolher essa mochila da Wolf EDC. Então foram 5 prós, começando pelo tamanho. O tamanho, eu tenho 1,78m/1,79m mais ou menos, então essa mochila, ela tem um tamanho, para mim, é o tamanho ideal, ela não é nem pequena e nem grande. Se ela for muito maior do que isso, ela vai acabar me instigando a levar mais itens. E além de chamar mais atenção, talvez eu possa até perder o fator Greyman, que é uma coisa que eu considero muito nos meus itens, nas minhas escolhas de roupa e etc. Então, se eu deixar muito grande uma mochila, talvez eu acabe não considerando levar ela, tipo, no meu dia a dia. Isso já aconteceu, inclusive, com outros modelos que eu já tive, a Duster, que eu usei como EDC, por exemplo. O segundo pró que eu considerei em escolher essa mochila é que ela possui materiais premium. A Wolf, ela sempre se preocupa, né? Tipo, eu estou falando como fanboy, não como um cara patrocinado, mas ela se preocupa em trazer, tipo, o melhor que tem no mercado. Então, por exemplo, a questão da cordura e o Y e o zíper YKK. Isso faz muita diferença e dura uma eternidade. O terceiro ponto é a forma como essa mochila foi construída, o tipo de divisão que ela foi feita. Então nós temos na parte da frente um organizer muito completo, muito cheio de divisões, que dá para você organizar, assim como o nome já diz, todos os seus itens para você pegar de forma rápida. Então isso para mim faz muito sentido na escolha da minha mochila. O segundo bolso, que é o bolso maior, ele também tem uma questãozinha de um mole e também um saquinho embaixo, que é onde eu coloco uma camiseta, também eu gostei muito disso. E o terceiro ponto é o bolso flat. Para mim faz muito sentido eu colocar um notebook e pasta o tempo todo, de forma rápida, no meu dia a dia. O quarto ponto é uma alça larga, tipo, é uma alça fácil de pegar quando você está, principalmente, descendo de algum transporte público, ou até mesmo de um Uber, no meio urbano. Tipo, você precisa, quando você está sentado, você quer pegar a sua mochila de forma rápida, a não ser pelas alças, a alça de cima é a que faz um pouco de diferença. Isso foi uma escolha determinante, parece até meio besteira, mas a mochila que eu usava com o EDC anterior era a mochila da Elite, e ela tinha uma alça com um espaço muito curto. Isso dificultava um pouco de fazer a pegada na hora de sair da mochila. Então, essa alça um pouco maior, essa pegada para sair e entrar de transporte, para mim fez muita diferença. E o quinto ponto, e não menos importante, essa mochila é extremamente confortável para carregar. Eu acredito que todas as da linhas da Wolf, elas têm essa pegada de ergonômica e mais gostosa de carregar. Nem tudo são flores, tipo, eu coloquei 3 pontos negativos em relação a essa mochila. O primeiro ponto é a abertura do zíper do bolso principal. Quando você chega até a parte onde está a garrafa, por exemplo, tipo, ele dá uma engasgada ali, a garrafa acaba atrapalhando. Ela não é uma mochila que ela abre por completo, como
da Elite ou a da Greyman, por exemplo. O segundo ponto, que é o mesmo que acontece com o bolso flat, então, tipo, onde tem essas alças de compressão, acaba atrapalhando também na agilidade de você abrir e fechar na hora do dia a dia. Você tá ali, tipo, sei lá, no escritório, vai pegar um documento importante, na hora de você abrir, ele acaba dando uma enroscada ali. O zíper funciona extremamente bem, mas por ter essas alças de compressão, ela atrapalha um pouco. E o terceiro ponto de contra o que eu acabei de falar, que a alça é uma coisa boa, ela é feita com uma cordinha, que é para você usar numa emergência, caso você precisa soltar essa cordinha aí e amarrar em alguma coisa. Só que ela vem com um tipo de amarração muito bonita, e ela tende a se soltar, e eu não sei colocar de novo. Então isso para mim é um ponto negativo, por eu não saber colocar a amarração de forma bonita. Vamos então à primeira parte, que são os meus itens soltos na mochila. Quando eu digo solto, quer dizer que eles não estão dentro de algum pouch, algum case. Estão diretamente na mochila. Então, o primeiro item que eu considero mais importante é a garrafa de água da Stone Water. Eu gosto muito dessa garrafa, já faz algum tempo que eu estou utilizando, porque ela me permite que eu beba água enquanto eu ando. Ela tem esse bico aqui. Você consegue abrir aqui assim, ó, pum. Ela também é extremamente resistente e ela é feita de Tritan. Ela já caiu várias vezes, tipo, tem uma riscadinha aqui, outra ali, mas no geral é uma garrafa que dura muito bem. O segundo item é essa faca da Puma. Ela é uma faca feita pela Facas Bravura. É uma faca que eu, inclusive, já tenho um review dela no canal. Eu recebi do Michael. Ela fica na parte de fora ali da minha mochila e às vezes eu coloco ele dentro da parte de dentro, dependendo do lugar que você vai, né? Por exemplo, às vezes, tipo, você tá num hospital, fica um pouco agressivo, assim, na parte de fora, né? Talvez eu queira ficar um pouco mais discreto, num ambiente que tem muita luz, né? Como um hospital, por exemplo, e fica aquela faca, às vezes eu não quero chamar tanta atenção, então eu coloco na parte de dentro. Esse aqui é só um óculos escuros, também vai na parte da frente. Esse aqui é um fone de ouvido. Eu não me lembro bem a marca, mas funciona muito bem. E eu também tenho a tendência de colocar etiquetas nos meus equipamentos, principalmente os mais caros. Aqui eu coloquei só o meu sobrenome, porque se trata de um item pequeno, mas eu costumo colocar nome, sobrenome e dependendo do item, até telefone. Essa lanterninha é bem xing-ling e ela fica encaixada na alça ali da mochila, na parte de fora. Ela tem essa opção aqui que ela gira essa cabecinha, ó. Então eu consigo utilizar assim como se fosse um farol, eu não preciso utilizar as minhas mãos. Duas canetas rápidas, que fica também na parte de organizer. Isso aqui é uma caneta piloto, daquela tipo que não sai de jeito nenhum. Isso aqui seria uma caneta normal. Isso aqui nada mais é que um suporte de celular, que é onde eu encaixo ele e consigo assistir alguma coisa enquanto eu estou, sei lá, comendo. Também barrinhas de proteína, eu sempre levo pelo menos 4 desse tipo aqui e também ficam na parte de organizer. Isso aqui é um item que na verdade eu nunca utilizei, mas ele é tão leve, né? Isso aqui é um protetor de ouvido. Esse daqui é o meu queridinho, isso aqui é o meu Victorinox Huntsman. Eu diria que ele tem um ótimo custo-benefício em relação a peso e funcionalidade. Esse mosquetão aqui, ele fica na parte de fora. Na verdade eu nunca utilizei, ele fica mais como parte estética mesmo. O cadeado também fica na parte de fora e ele serve apenas para a própria mochila, né? Às vezes, tipo, você tem que deixar a mochila na casa de alguém, você fala assim, não mexe aqui, né? Às vezes tem criança e tal, aí eu consigo fechar uma parte da mochila. Isso aqui é um item muito peculiar, eu não descobri há muito tempo, na verdade. Ele nada mais é que um gancho que você consegue pendurar na mochila. Eu utilizo direto, principalmente em banheiro público, porque o banheiro público costuma ser sujo, né? Então, às vezes, o chão costuma ser bem sujo, com xixi e tal, às vezes até cocô, e eu não quero colocar minha mochila no chão, então isso aqui é extremamente útil para pendurar a mochila. Isso aqui é um talher da Invictus, ele é um garfo e faca e colher ao mesmo tempo. Ele é feito de um material, uma espécie de um polímero, bem leve também. Vira e mexe, tô na rua, você pede uma marmita, aí vem aquele garfo de plástico, sabe? Isso aqui é bem melhor. E sabe que eu acabo usando isso aqui também? Sorvete do McDonald's, sabe quando vem aquela colher de madeira? Eu tenho uma aflição daquilo, eu acabo comendo com isso aqui. Isso aqui é um potinho de silicone que ele é dobrável dessa forma assim. Eu já utilizei também, de repente, para comer marmita ou separar uma porção assim da marmita, mas
eu utilizo muito como vitamina C, né, aquela vitamina efervescente. A maioria das vezes eu não tenho copo e não quero utilizar minha garrafa de água, então eu acabo utilizando isso aqui também. Ele é extremamente leve. Esse aqui é outro fone, esse fone é um fone com... Isso aqui nada mais é que um adaptador para o meu celular que não tem esse tipo de entrada aqui, o P2, né? Então isso aqui é um fone da AKG, que ele é muito bom também. Eu acabo utilizando para edição. Isso daqui é um item que eu nunca utilizei. Ele é o filtro da própria garrafa Stone Water, mas eu não consigo ter a ideia de sair sem ele, sabe? Porque pra mim a água é um dos itens mais importantes que tem. Então, tipo, ele é uma questão mais sobrevivencialista, digamos assim. Na verdade, ele é bem sobrevivencialista e eu espero nunca utilizado. Como eu tô sempre no meio urbano, né? Então eu consigo recarregar a minha garrafa de água, né? Tipo, até posso lá pegar uma água, acabo carregando direto nela. Então, eu acabei nunca utilizando. Mas a gente nunca se sabe, né? De repente aí se perde, talvez seja uma forma de purificar água. Guarda-chuvinha também vai na parte de fora. Eu acho o visual de guarda-chuva muito feio. Eu detesto, na verdade. Mas eu escolhi a dedo esse guarda-chuva, que ele é bem pequeno e ele cabe meio que escondido na parte porta-garrafa da mochila, na parte de fora. Isso aqui é uma balaclava, nada mais é que um paninho que tem 1001 utilidades. Eu utilizo direto para, por exemplo, até molhou aqui a minha garrafa de água, dá uma enxugada, e também costumo usar no carro, mesmo que eu tenha isso no filme, às vezes o sol fica tão forte que eu acabo usando isso aqui de cortininha. Isso aqui é papel higiênico, metade de um rolo de papel higiênico para emergências. Esse daqui talvez seja o item mais peculiar que eu tenho na minha mochila. Ainda está em período de teste e ele tem duas funções. Aqui é uma luz UV, serve para você ver se o dinheiro é falso ou se você tem escorpião em algum lugar. Dinheiro espécie eu praticamente não uso, já faz um bom tempo, né? E como estou meio urbano também, às vezes é difícil para dar uma verificada se tem escorpião ou não. Então isso aqui eu acabo não utilizando. Mas isso aqui ele é um protetor de cachorro. Se um cachorro for te atacar, você aperta esse botão aqui, ele emite um som que meio que incomoda o cachorro, né, o ouvido do cachorro, e acaba dando uma assustada nele, né. Eu sou um cara que gosta muito de cachorro, né, eu tenho o Paçoca, né, eu gosto, e no Paçoca não funciona, né, não sei porquê. Aliás, em muitos cães não funcionam, né, eu aperto, tipo, e os cães não, é como se nada tivesse acontecido. Mas já aconteceu sim de 2 ou 3 cachorros que forem me atacar e eu apertei e o cachorro ele ficou um pouco assustado, né? Então isso aqui é uma maneira de não machucar o animal, né? E você ter como se defender também. Eu também carrego um notebook, um M2 da Apple, também essa pasta com uma régua dentro, que é na categoria de partes soltas, não coube aqui no quadro, estou colocando aqui depois. A única questão é que o notebook ele não é sempre. Eu carrego ele de forma intermitente. Já estava quase me esquecendo aqui na gravação de colocar nos itens soltos, por eles serem maiores, né? Nunca estava cabendo no quadro. Então, esse aqui é um tripé, bem portátil também, só que ele entra numa categoria de itens intermitente. Ele não fica 100% do tempo na minha mochila, não. Esse daqui é uma camiseta da Insider, ela fica na bolsinha ou na partezinha do fundo da mochila, separado. É uma camiseta tipo tecnológica, ela seca rápido, ela é leve, não amassa, e ela tem uma questão também que para mim é muito importante. Eu suo horrores e ela não deixa cheiro. Eu tenho gostado muito desse tipo de material, dessa camiseta, além dela ser Grey também. A Wolf lançou uma linha tecnológica muito parecida com essa, e eu tô louco pra testar. Agora sim a brincadeira tá ficando séria. Talvez aqui seja a parte que eu mais gosto, porque eu categorizo os meus itens, né? Cada pouch, tipo, ele é um tema. Ele é um setor, digamos assim, né? Então, eu pegar um pouch e organizar é quase uma terapia. Eu acredito que para vocês também sejam, né? Então, eu tenho aqui 7 categorias, 2 deles sendo que eles são intermitentes. Eles não vão direto, né? Tipo, eles não ficam o tempo inteiro na minha mochila. Contudo, se eu colocar os 7, todos os itens soltos, mais esses daqui, ele ainda assim cabe na mochila e não fica tão pesado, tá? Nós vamos falar na terceira parte do vídeo. Então, vou dar uma limpada aqui, vou começar pelos 2 que são intermitentes. Esse daqui, ele é para audiovisual, é um kit rápido para audiovisual, e esse aqui é um de acessórios para computador. Então vamos começar pelo computador, que talvez seja o mais simples, né?
Talvez o que seja mais interessante desse kit aqui é o próprio pouch, né? Ele é dessa marca aqui, Mark Ryden, acho que é assim que se pronuncia. Ele é bem feito, apesar de ser comprado da China, né? Então, assim, ele aparenta ser bem resistente à água também. E é assim que eu organizo os meus itens do computador. Então, eu tenho meu mouse e fica bem protegido aqui os HDs, que para mim são a parte mais importante. Eu não tenho nenhum item, de novo, eu não tenho nenhum item assim muito especial, né? Carregador e SSD, né? Isso aqui é o hubzinho. Por ser Mac, ele não tem muitas entradas, então você precisa ter um hubzinho para conectar no computador. Então esse aqui, ele é um pouch intermitente que vai às vezes, tá? E o segundo, que vai às vezes, é outro pouch que é super baratinho também no AliExpress. É dessa marca aqui, Maple Story, eu acredito que seja assim. Ele é bem leve e meio gostosinho até de abrir, viu? Meio fácil assim de abrir o zíper, ó. Aqui eu tenho o microfone da Holyland, que eu estou utilizando enquanto eu gravo esse vídeo. E aqui é um esqueminha, ele é um carregador portátil da bateria, inclusive da câmera que eu estou utilizando, que é a Sony ZV-1. Ela foi comprada exclusiva para os vídeos do canal, porque esse ano vai ter vídeo. E aqui, ó, é um tripézinho para colocar nos lugares, assim. Você coloca nos lugares, assim. Já coloquei em janela, coloquei no coisa do carro, meu, até em lugares bem inusitados, assim, já consegui. Você prende isso aqui como se fosse um gancho, né? E aqui você coloca a câmera. Tipo, a única questão, assim, que ele é meio pesadão. E aqui nessa parte onde tá vazio, é essa luz aqui, ó. Da Ulanzi, que, tipo, inclusive eu tô usando aqui para gravar esse vídeo. Esse aqui é da categoria higiene. Eu não vou me atentar aos itens, porque são itens comuns, né? Tipo, pasta de dente, pente de cabelo, etc, né? Só que o que é legal dele é da Curtulo, tá? Ele é extremamente leve. O que eu coloquei a mais isso aqui é um mosquetão para pendurar, facilitar. E o que eu diria que eu tenho de item diferente, assim, né? É isso aqui, ó. Isso aqui dá uma salvada quando você vai ou na casa da sogra ou num cliente, né? Que você precisa fazer o dois, né? Tipo, normalmente um banheiro. Já aconteceu inúmeras vezes você em algum lugar no seu cliente, você utilizar o banheiro e um pouco depois, na sequência, ele entra. Então eu espero muito que isso aqui funcione, viu? Porque até recentemente já tive situações que o cliente entrou em menos de 5 minutos. Então esse aqui é meu kit higiene da Curtulo. Esse pouchzinho aqui, ele não tem marca, ele é super genérico também, do AliExpress da vida ou da Shopee. E é a minha farmacinha. Eu também não tenho grandes coisas, a única questão é que eu separo aqui em remédios que eu utilizo com muita mais frequência e aqui remédios com menos frequência, por exemplo, tipo, para remédios de febre, não uso muito de febre. Mas, por exemplo, Anador e remédio de estômago, tipo, eu utilizo direto. E a famosa vitamina C. Tomo isso aqui quase uma por dia, cara. Aqui eu coloco espaço para colocar band-aid, meio que acabou, tem que comprar mais, só tem um pequeno aqui. E aqui itens também, né, normais, digamos assim. O que eu diria que é um coringa, que eu tenho em muitos kits, né, inclusive na minha BOB, que é o Nebacetin. Isso aqui ele serve para muita coisa, cara. Queimadura, picada, ferimento. Isso aqui eu uso praticamente o tempo inteiro. Esse aqui é meu kit de primeiros socorros. Também ele não tem nada de muito interessante. Isso aqui também é um pouch genericão, que você comprar no AliExpress, né, da vida. Que eu comprei isso aqui é separado, né? Isso aqui é meio que para identificar, né? Você, pega na minha mochila lá. Primeiros socorros, mas qual? É um preto, mas todos são pretos. Então isso aqui foi meio que para identificar, não só para mim, mas para uma outra pessoa que for mexer na minha mochila, né? De itens interessantes, né? Eu acho que eu considero essa tala aqui. Vocês vão ver aqui no vídeo da IA fazendo, que talvez seja um item mais de diferente, né, em caso de uma fratura um pouco mais grave. E também esse ponto falso aqui. Ele é um ponto que você cola e puxa esses dois ladinhos aqui e ele fecharia o ferimento. Também essa imagem que vocês estão vendo aí é de uma IA,
que eu pedi para fazer em relação a isso aqui. Meio carinho, viu? O resto são itens mais normais, né? Então isso aqui é antisséptico, um monte de gaze e fita para prender. E na mochila, ele tem um molde dentro do bolso principal, é onde eu prendo essa partezinha aqui, ó. Então os pouches, eles ficam mais organizados se eu prender apenas esse, que é o que eu menos uso, pelo menos não gostaria de usar, né? Então eu deixo esse preso e os outros ficam, tipo, soltos, mas por ter esse preso ele fica mais organizado na mochila. Tenho dois dessa marca francesa que eu comprei na Decathlon, Solognac, eu acredito que seja assim que se pronuncia. Irmã maior, irmão menor. Como que funciona? Esse pequeno aqui, ele também fica na parte de organizer ali da mochila. E ele é meu kit carregador. De itens interessantes eu não tenho nada muito diferente. Isso aqui é um carregador normal, digamos assim. Era para ser um carregador mais rápido, mas ele não é dos melhores não. Também ele é meu Xing Ling. Isso aqui talvez é extremamente útil e baratinho também. Isso aqui nada mais é que um testador. Ele mostra se está funcionando ou não e também fala se é 110 ou 220. Isso aqui é um cabo multiconexões, né? Então eu tenho de USB-C para USB-A normal. Aqui é aquele de iPhone, esse aqui é um micro USB e aqui é um cabo um pouco mais rápido também. Não tem nada demais nesse kit, mas ele é extremamente voltado para carregamento. Agora esse daqui talvez seja o que vocês estejam esperando, o mais interessante que eu julgo, digamos aqui, que é o kit de ferramentas. São os itens que eu acho que para um prepper são os itens mais interessantes. Eu também não vou me atentar a itens tipo assim, cola, se eu quiser colar alguma coisa. É claro que você vai colar alguma coisa, né? Então eu tenho a silver tape, dispensas, apresentações, todo prepper, todo cara do EDC tem isso aqui, não vou ficar falando assim, olha, se eu quiser colar alguma coisa, isso aqui vocês estão manjados, né? Isso aqui tá... O que eu teria de diferentex, digamos assim, eu tenho esse ímã, isso aqui nada mais é que um ímã telescópio, você puxa assim, né? E isso aqui é um ímã, então se você deixou cair uma chave, num bueiro, alguma coisa assim, você consegue dar uma puxada e pegar seu item metálico. Isso aqui, cara, isso aqui é uma chave de fenda com catraca. Então, ó, eu consigo alternar os lados, ó. E funciona muito bem. Para que é isso? Além, às vezes você vai, sei lá, montar um móvel, você tem muitas peças, você não tem que ficar tirando e colocando de novo no parafuso, você coloca e vai, ó, de uma forma bem mais rápida. Além disso, ele tem uma questão, cara, que você puxa assim, ó, ele fica maiorzão, ó. Já teve muitos eletrônicos que eu fui desmontar, e não sei se vocês já repararam, mas às vezes, tipo, ele tá num buraco bem fundo e o parafuso fica lá no fundo, então isso aqui você consegue alcançar. Olha só que interessante, ó, você pega e puxa assim e consegue deixar mais curto. E aqui tem dois lados, Phillips e Fenda, né? E tem outros também, no kit ele vem vários, só que isso aqui pesa meio que bastante, viu? Então eu escolhi os mais comuns, mas ele tem outros, isso aqui eu só não carrego no kit por questão do peso. Isso aqui é um alicate bomba d'água, Xing Ling, pegada tipo Nipex. Vamos falar dele um pouco depois sobre a questão do peso. Isso daqui, cara, nada mais é que um caderninho que já vem muito em DC gringo por aí. Tipo, ele é feito para durar em qualquer tipo de tempo, né? Chuva, neve, sol. Então, ele é basicamente um caderno que ele não molha. Eu costumo usar outros bloquinhos, mas eu quis comprar por luxo e porque ele é bonitinho também, né? Então, como vocês podem ver aqui na tela, ele não molha. Aliás, tipo, ele molha, mas ele não estraga a folha. Então, isso aqui é muito legal. Você tá num cliente, você não tem o telefone de alguém, você precisa, sei lá, até seu carro pegar alguma coisa, você precisa avisar seu cliente. Então, você deixa um recado, né? Você volta logo, ou, tipo, você coloca uma câmera gravando ali, tipo, não mexa aqui. Eu uso com uma certa frequência esse papelzinho. Então, tá aqui, mas esse item diferentex. E outra coisa que eu acho legalzinho também, que eu achei no AliExpress, cara, que é bem útil, por sinal, é isso aqui, cara. Isso aqui é um medidor digital. Ele é como se fosse uma trena, só que digital e pequenininho. Aí eu coloco nisso aqui de miudezas. Cara, tem quebrado um galho fenomenal. Então olha só que interessante, nós chegamos na terceira parte do vídeo, que é onde que eu mensuro cada item, né? Se vale a pena, entre aspas, levar esse item ou não. Por quê? Quanto mais itens, mais peso, e mais peso tipo, faz com que você diminua a sua mobilidade e também talvez você nem queira levar mais a sua mochila, porque ela está muito pesada. Então eu fiz uma espécie de balança tripla para mensurar os itens, né? No caso aqui, essa lista, eles já estão dentro, digamos assim, né? Mas como é que funciona? Então,
primeiro fator é o peso do item, né? Então, o segundo fator é a frequência, né? Isso é muito pessoal, é auto-mensurativo, digamos assim. Você que vai falar assim, pô, esse item eu uso muito ou uso pouco. E a sua necessidade do item. Se é um item que ele é muito necessário para você ter no seu EDC ou pouco necessário. Então, como é que eu fiz? Também é tudo auto-mensurativo, com exceção do peso, né? O peso é o peso dele mesmo. E a frequência de 1 a 5 estrelas, que eu considerei aqui, e a necessidade também de 1 a 5 estrelas. Então, essa lista aqui eu coloquei do mais pesado, né? Do mais pesado para o menos pesado. Então aqui eu tenho 41, né, com exceção essas duas aqui, linhas que não tem, são 39, menos a mochila, né, a mochila da Wolf em si, ela não conta porque é nela que vão as coisas. Então a mochila tem, a minha balança é pequena, não sei se o peso estava certo, mas 1.380 gramas, né, ou 1,3 kg, né. Então aqui sempre ela tá nessa cor diferente, porque é onde vai os itens. Depois aqui, duas cores nesse mais roxinho, são o grupo de coisas. Então é notebook, como eu falei para vocês, que ele é intermitente, ele não vai sempre na mochila, até dependendo se eu vou num lugar mais hostil, não tem por que eu levar o meu notebook. E aqui é o case tech da Mark Ryden, que ele faz em conjunto com o notebook, né? Então, tipo, eu não vou levar o case da Mark Ryden, tipo, se eu não levo o notebook e assim por diante, né? Então, olha só, o notebook ele tem 1,225 kg e o case com todos os itens ele tem 676 gramas. Um outro grupo de itens, que é a parte de audiovisual, que é essa parte azulzinha aqui, né? Então, eu tenho a câmera ZV-1, que é a que eu estou filmando, eu não mostrei no vídeo ainda, mas eu vou mostrar em foto. O tripé solto, né? O tripézinho dele solto. E aqui, por final, são as baterias dela. Tipo, eu tenho duas baterias, ela pesa 25 gramas, certo? Então, como é que eu fiz? Ó, o mais pesado, ó, é 1.225 e o menos pesado, 8 gramas. Então, eu fiz meio que uma escala em relação a peso, né? Então, um carinha segurando o peso, mais ou menos, ó, até 100 gramas. Até 100 gramas seria a categoria 1. Depois, até 300 gramas, né? Aliás, até 200 gramas, categoria 2. Depois, categoria 3, até 300 gramas. De 300 gramas, né? Até 600, né? Até 600 ou 500. Categoria 4, carinhas levantando o peso, né? Então, assim, eu sei os itens mais pesados, né? E a frequência automensurativa, se eu uso bastante toda vez que ele está na minha mochila. Então, por exemplo, né, um item que é bem pesado aqui, a garrafa da Stone Water, ela vazia, ela pesa 163 gramas, e ela cheia, ela pesa quase 1 kg. Você fala, pô, super pesado, né, 5 carinhas. Só que a frequência dela é altíssima, porque eu tomo água o tempo inteiro, né? Então, tipo, compensaria, né? Além disso, a necessidade de água também é altíssima, são 5 estrelas. Então, de novo, tipo, ela é muito pesada, ela tem um peso de 5 pessoas, só que ela tem a frequência e a necessidade muito alta também. Por exemplo, outro exemplo aqui, o case da Solognac, que são as ferramentas que vocês viram, né? Então, o case sozinho, ele tem 144 gramas, e ele com todos os itens, ele pesa 734 gramas. Então, também categoria 5 carinhas de peso. Mas, olha só, a frequência é 4, né? Frequência. E a necessidade é 5. Porque eu tô sempre precisando dessas coisas, né? Aí eu coloquei uma observação. Esse que tá em amarelo é sobre esse alicate bomba d'água. Por quê? Olha só, ele é 200 gramas. Eu acho ele muito pesado. Inclusive, tipo, no AliExpress ele falou que era 80, tá? Eu achei que eu tava fazendo um puta de um negócio, né? Mas quando eu coloquei na balancinha lá 200 gramas, e aí eu percebi o seguinte, que aquele alicate bomba d'água, que é famosinho, que vocês preparadores, todos vocês têm nos kits, né? Que é do Cobra, o Unipex, ele pesa 80 gramas. Então tem uma diferença de 120 gramas. Então, esse aqui é um item
que eu poderia fazer não deixar de usá-lo, mas eu poderia fazer um upgrade por questão do peso. Porque eu tenho eu tenho uma frequência baixa, né? Não é toda hora que eu utilizo esse alicate, até porque eu tenho o meu alicate de DC corporal, que é o da Leatherman, o Free P2, né? Que eu uso com muito mais frequência, só que o alicate de bomba d'água ele é um pouco mais específico, ele é para coisa mais pesada, para você abrir um registro. Não é toda hora que eu faço isso, eu não trabalho com isso, né? Mas mesmo assim eu gosto de ter na mochila. Só que é 200 gramas, então ele é um item que eu pensaria pela questão do peso, já que a minha frequência é baixa. É um item que eu faria um upgrade, por exemplo, né? E a necessidade é 3, ó, tá vendo? Ó? Então, dentro do kit de ferramentas, o peso já está considerado. Então, esses 200 gramas, ele já está, dentro do peso total de 700, né? Então, de 700 gramas para 200, tipo, meu, ele é um dos itens que mais pesa dentro do meu case de ferramentas, né? Nessa lista aqui, eu fiz os cases, né? O peso dos cases, mas eu também já fiz item por item. Então, o que me chamou a atenção, esse alicate bomba d'água, que talvez eu faça um upgrade mais pra frente aí, da questão do Unipex, por questão do peso. Aí, olha só que interessante, ó, um dos itens que é mais custo-benefício, digamos assim, é o Victorinox, né, o Huntsman, porque ele pesa apenas 97 gramas, ou seja, ele não chega nem 100 gramas, ele é peso 1 carinha, levantando, e eu tenho uma frequência alta, e uma necessidade alta também, então eu coloquei 4 de frequência e 4 de necessidade, né, e assim por diante, né, então assim vão os outros itens, né, todos aqui, por exemplo, camiseta, 172 gramas, peso 2, tipo, como é uma camiseta extra, né, não é uma camiseta para você chegar e trocar, né, suou muito, pegou uma chuva e tal, então é um peso 2, então vale a pena deixar na mochila, tudo aqui vale a pena deixar na minha mochila, mas isso aqui é uma forma que eu encontrei para mensurar cada item se vai ou não vai na minha mochila, porque eu já tive, de novo, já tive uma mochila pesadona, com item lá que você usa, tipo, pouquíssimo, né, usa pouquíssimo, tipo, e tá lá fazendo volume e peso na sua mochila, né. Então, eu espero que eu te incentivo, se assim fizer sentido para você, né, que você possa utilizar esse esqueminha aqui de peso, frequência versus necessidade, e esses são os meus itens, né, da minha mochila e o esquema que eu utilizo. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Hoje preparado, um amanhã mais forte. Fica aquele abraço.